E aí, pessoas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este primeiro episódio do Conectando os Pontos Legado e Superação, que é um projeto da FJR que eu, Paulo Ozaki, tenho a honra de mediar o primeiro episódio aqui, junto com Francisco Guerreiro Júnior, que é sócio fundador da FJR Consultoria, uma das poucas empresas que vive o agro de dentro para fora da porteira, entendendo gente, gestão, números, família, futuro. Tem um monte de coisa legal que você vai poder acompanhar ao longo dos episódios aqui do Conectando aos Pontos. E hoje nós vamos conectar os pontos da trajetória dele, né? De onde vem esse olhar, esse propósito, por que nasceu a FJR e por que esse podcast faz sentido agora, né, Chico? Então, seja muito bem-vindo ao seu próprio podcast, cara. Legal, Paulo. Obrigado. É uma honra estar aqui. Obrigado por ter aceitado também aí o desafio, né, junto com a gente, de tocar e desenvolver, tirar esse projeto do chão. É isso aí, cara. Não, e a gente sempre fala que sempre existem boas ideias, né? E gente que está fazendo acontecer existe de monte também. Então, tem histórias que precisam ser contadas, né, cara? E acho que o Conectando os Pontos é um pouco disso também, né? Exatamente. O projeto, ele nasce dessa ideia, né, da gente conseguir transmitir um pouquinho aí da história dos nossos clientes, das pessoas que a gente lida no dia a dia, né, com profissionais de mercado, dos nossos parceiros, e a gente reparou que muitas dessas histórias ela vem carregada com muita superação, né? Então é realmente um legado aí que o pessoal deixa. Muito bom, cara. Mas bom, nós vamos chegar lá na frente no Conectando os Pontos, vamos falar exatamente o que vai rolar aqui. Mas, cara, conta pra gente quem que é o Chico. Pois é. Conta essa história aí pra nós, Vamos lá. O Chico, ele vem de uma família de produtores rurais. Tanto os meus avós paternos como maternos, eles vêm do agro, né? Os meus avós paternos trabalhavam com café e também com gado de leite, depois foram também para o gado de corte. E a minha família materna, né? Eles trabalhavam com gado, também trabalharam com café, tentaram desenvolver uma série de culturas, plantar feijão, mandioca e tudo mais, né? O meu avô materno também foi pro Tocantins, quando o estado de Goiás lá se dividiu, ele foi tentar desbravar e acabou tendo uma série de dificuldades, vendeu as propriedades aqui, comprou lá, acabou perdendo tudo, voltou, enfim, né? Histórias que a gente sempre ouve por aí também, né? E as minhas raízes, elas vêm daí, Paulo, assim, eu fui criado, né, junto com o meu pai, indo para a fazenda, acompanhando tudo ali de perto, né? Com a morte do meu bisavô, que na verdade meu avô morreu muito cedo, meu avô morreu com 44 anos, né? Então, o meu pai acabou liderando ali todo o processo ali de sucessão e eu acompanhando sempre, né? E a paixão nasceu daí, né? Eu me formei em agronomia, sou formado em administração também, mas aí foi mais uma vontade de continuar ali aquela jornada de estudos que eu vinha com uma jornada muito forte de querer entrar para uma faculdade estadual ou federal e prestava, não ia. E aí acabei me formando em Paraguaçu Paulista, né? Uma faculdade de agronomia muito antiga também, muito tradicional. Acho que meu sogro formou lá. Sério? Em Paraguaçu, verdade. Que legal, cara. Paraguaçu, a gente fala aí, todo lugar que a gente vai, a gente encontra alguém formado em Paraguaçu, né? E de lá para cá, eu sempre tive na cabeça, assim, que eu iria juntar, assim, as minhas duas formações e trabalhar tanto com a parte agronômica quanto com a parte administrativa, né? E dali eu acabei indo... Eu fazia estágio na Cargill, né? Acabei indo trabalhar na Cargill. E da Cargill eu fui para os Estados Unidos, fui morar 1 ano e meio lá. Eu terminei a administração e fui fazer um estágio. Acabei estudando lá também, por um período lá em Minnesota, em Crookston. E voltei para o Brasil, fui trabalhar numa cooperativa, eu trabalhei na Coamo como trader lá e fui
muito bacana. Eu fiquei quase 5 anos lá. Depois fui para uma indústria química, trabalhei na Milênia na época, acho que o pessoal vai lembrar aí da Milênia. Hoje é a Damar. Hoje é a Damar, exatamente. E de lá eu vim para o Mato Grosso. E aí foi realmente onde a paixão aflorou, né? Assim, vir para cá, eu vim trabalhar numa distribuição de insumos, né? E a gente tinha um contato muito próximo com os produtores rurais. E a gente sempre ouvia as histórias, né, do pessoal. E eu vim em 2013 para o Mato Grosso. Ainda era muito difícil. Apesar de já ter muita coisa desenvolvida, já... Enfim, mas a gente subia para o 63. Naquela época era assim... Você parava porque tinha um buraco na pista. Aí o outro vinha, você passava e tal. E... ali eu realmente entendi, assim, o que era a paixão pelo agro, né? A gente vê a dificuldade, a história dos produtores aqui começarem cidades do zero, enfim. E aquilo foi cada vez mais, assim, aflorando em mim todas aquelas raízes lá de trás que, pô, quando eu ia com meu pai para a fazenda, com os meus tios, pô, a gente ia fazer cerca e era assim, uma delícia, né? Eu também trabalhei um pouco com apicultura. O meu tio, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui fazer um estágio com apicultura. É mesmo? Olha Foi. só que legal, cara. E aí os meus tios trabalhavam, então, pô, acordava 4h30, 5 da manhã para chegar lá no apiário, colocar as abelhas em cima, era apicultura migratória, né? Então tira do eucalipto, leva para laranja e tal. Então sempre tive essa conexão, sabe, Paulo? Legal, cara. E eu acho interessante isso que você comentou, né? Porque assim, a gente conversava aqui previamente, né? Que eu tenho família lá em Canarana. Cara, viajar para Canarana na década de 90 era... praticamente ir pro faroeste, né, cara? Não é à toa que lá era o Vale dos Esquecidos, né? Uhum. Até hoje o pessoal fala disso, né, Sim, cara? Mas sim. é muito interessante, porque, assim, essas pessoas, quando elas vieram pra cá, isso é uma coisa muito interessante, cara. Elas não tinham opção. Perfeito. Né? Ou dava certo, ou dava certo. Se não der certo, cara, tinha que voltar pra trás e começar tudo de novo, né? E hoje não, hoje a gente tem opção, né? Exato. Se a gente não quiser, não deu certo lá, volto pra cá e tal. Na época dos caras não tinha isso, né? Ou você vai pra dar certo ou vai pra dar certo, né, cara? E as histórias, né, Paulo? Acho que o grande propósito desse podcast é justamente comentar, né, todas essas histórias aí dos nossos clientes, né? Elas são muito parecidas, né? Era uma família muito grande, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina ou do Paraná. Que não comportaria todo mundo. Que eram 12 irmãos e tinham 30 hectares, que virou 2 hectares para cada um, que não dava. Então, aqueles hectares eram vendidos para pegar um dinheirinho e subir. E muitos deles trabalharam aqui em troca de um pedaço de terra. Olha, eu te ajudo a abrir aqui 5.000 hectares e eu fico com 500. É mais ou menos assim, né? É isso aí. E, cara, outro ponto que eu acho bem interessante da sua trajetória, assim, é essa união, né, entre a agronomia e a administração. Porque a gente, quando entra para fazer agronomia, a gente tá pouco se lixando para essa área, né, cara? Assim, eu sei porque eu fui para trabalhar também com pecuária, tal, fiz estágio em pecuária de leite, pecuária de corte, tal. Quando eu fui pro CPE, eu comecei a enxergar as coisas, né, de uma maneira muito diferente. E ter trabalhado na área técnica me ajudava substancialmente na área administrativa de gestão, né, cara? E esse, basicamente, é um pouco da sua história, né, velho? Exatamente, Paulo. E o que é engraçado, né? Eu fui trabalhar na Cargill, né? E eu trabalhava na época como comprador de soja, né? Eu brinco muito com o pessoal, falo, pô, em 2005 que era isso, né? Eu ia comprar soja, era o mesmo preço de segunda a sexta. Isso aí não tinha... Pô, a gente saía com um caderninho, era um talãozinho igual esses de tirar pedido e anotar tantas sacas e tal. Depois chegava no final do dia, você passava. E era uma coisa que hoje a gente fala, é igual falar para os meus filhos que eu tinha que esperar o outro dia para assistir o segundo episódio do desenho. Eles não entendem, né? Assim, é muito diferente, né? E eu tinha uma curiosidade muito grande de, pô, de onde vem esse preço?
Como que é isso? E aquilo me provocava muito, né? E quando foi acontecer ali a transição, eu trabalhava no interior de São Paulo e estava perdendo muita área para cana, e o meu gerente virou e falou, olha, nós estamos abrindo algumas plantas no interior do Brasil e talvez exista uma possibilidade de transferir para lá, porque vai fechar essa unidade. Então era Primavera do Leste, Rio Verde e Barreiras, que a Cargill estava abrindo naquele momento. E aí eu fui conversar com ele e tal, e falei, olha, eu quero ir lá para a mesa, em São Paulo, porque é de lá que vem os preços, e eu queria entender, e eu também trabalho com a parte mais de mercado, analítica, que eu consigo conectar com a administração e tal. Ele falou, legal, Chico, dá pra gente tentar fazer uma entrevista lá e tal, você fala inglês? Falei, deu uma gaguejada, falei, eu falo, né? E ele falou, não, tudo bem, porque a entrevista lá é em inglês. Eu falei, seu Maurício, veja bem. Primavera do Leste tá muito bom pra mim. Não, mas ali eu tive um insight, assim, eu já entendi que o inglês ia me limitar. E aí, na época, eu tinha uma CGzinha, uma Titanzinha, eu andava todo dia 150 quilômetros de moto para ir trabalhar. Eu morava em Paraguaçu Paulista e trabalhava em Palmital. 75 para ir, 75 para voltar. E aquele dia, Paulo, eu voltei assim, com aquele negócio na cabeça. Eu falei, isso vai me limitar. Eu tinha 20 anos na época. E eu falei, eu não posso ficar sem aprender inglês. E eu voltei no outro dia e falei com ele. Falei, seu Maurício, eu já sei. Eu quero ir para os Estados Unidos, trabalhar na Cargill lá. Aí ele deu uma risada, né? Falei, Chico, você tá doido? Né? Não tem jeito, né? Eu falei, não, eu vou para os Estados Unidos. E aí ele falou, olha, a gente precisa definir, porque a filial aqui vai fechar. Se você não falar para mim, eu vou ter que te dispensar. Falei, pode dispensar. E aí ele, você está falando sério? Eu falei, não, estou falando sério. Isso era em março, mais ou menos, de 2005. Em agosto, dia 14 de agosto de 2006, eu estava indo para os Estados Unidos. Legal, cara. E aí eu falei, botei na cabeça, corri atrás e tal. E era muito difícil, né? Porque aquela época estava muito perto de 2001, que aconteceu os atentados. Não era fácil ter visto, Sim. Né? Nessa época, até eu não comentei isso, mas o meu pai passou por uma dificuldade muito grande nos anos 90. Ele acabou tendo que vender todas as fazendas e tal, e teve que ir trabalhar. Ele era vendedor de confecções ali naquele período já. E a minha mãe era secretária. Então, a gente não tinha muita condição financeira ali para conseguir ir. Eu falei, mas eu vou dar um jeito de conseguir, né? E acabou que deu certo, né? Graças a Deus, assim, muito focado e fomos ali tentando entender as maneiras que daria para ir, que era através de um estágio remunerado e tal. E eu fui pelo CAEP na época, era uma instituição de intercâmbio agrícola, né? E esse foi, eu acho que a grande primeira virada, assim, para eu conseguir entender também quais eram os pontos que profissionalmente iriam me limitar, né? E como que eu conseguiria também fazer essa conexão entre o agro e a administração e dar um próximo passo, né? E daí, obviamente, quando eu retornei, fiquei 1 ano e meio lá, né? Quando eu retornei para o Brasil, foi quando eu consegui entrar como trainee na Coamo. Sim, entendi. Bom, cara, tem muita história aí, né? Eu acho que tem um ponto que eu queria trazer, que assim, você foi para os Estados Unidos, né? Depois você voltou, aí você teve todo esse passo a passo, né? Coamo, Milênia e tal, né? E, cara, qual que foi o momento, assim, você tem esse background do agro, da família, né? Da administração, por ter feito administração também, mas qual que foi o ponto que você acredita que te conectou definitivamente ao agro de uma maneira mais específica? Que experiência que você teve que você falou assim, cara, eu tomei a decisão certa, assim, sabe? Eu acho que, assim, quando eu olho para trás, assim, eu acho que tem uma questão emocional muito forte, sabe, Paulo? Assim, a história dos meus bisavós, né, imigrantes espanhóis, imigrantes italianos que vieram para cá. O meu bisavô,
né? Por parte de pai, chegou aqui com 4 anos, né? E construiu aí uma história, deixou um legado muito bacana, né? E depois, obviamente, com todas as dificuldades, com a morte, o falecimento, a questão ali dos filhos, dos netos e tal, acabou que diversas situações ali não ocorreram muito bacana, não foram muito legais, não foi muito bem, né? E as propriedades foram sendo vendidas, né? Mas eu me lembro de criancinha, de estar junto, da paixão e de olhar, né, assim, como que aquilo tudo era feito e como tudo aquilo foi construído. Então, acho que isso está no DNA, né? Então, assim, qual que foi a conexão? Acho que a maior conexão é essa. Porém, depois já de formado e estar trabalhando, eu sempre fui um profissional muito curioso e incomodado, né? Então eu sempre fui muito sincero, eu nunca aceitei muito as coisas, né? Então, tem que ser assim. Pô, mas não tem que ser assim. Vamos tentar entender, vamos ver de onde vem, o porquê, né? Eu sempre fui muito curioso, né? E, inclusive, assim, eu tive uma certa dificuldade em empresas multinacionais. Porque eu recebi um feedback uma vez do CEO de uma grande empresa e ele virou para mim e falou: Chico, você precisa aprender a jogar os jogos corporativos. E aquilo me incomodou muito, né? E realmente precisa, né? Assim, faz parte, né? Pô, não é esse o caminho, mas por enquanto tem que ser até as coisas mudarem um pouco. E aquilo me fazia mal, né? Então, para mim, quando eu vim para o Mato Grosso trabalhar com empreendedores que eram engenheiros agrônomos e vieram para cá e não tinham, assim, um patrimônio formado, não tinha um sobrenome de família, nada. Os caras vieram trabalhar, montaram uma empresa, criaram uma história e tinham um legado já construído. E eu trabalhando com aquelas pessoas por mais de 4, 5 anos, aquilo foi me despertando ali algo diferente, Paulo. E nós passamos momentos difíceis, né? Eu vim para cá em 2013 e fiquei até 2018 nessa empresa. Depois eu saí e fundei a FJR, né? E o que aconteceu ali foi que em 2016 nós tivemos uma seca aqui no Mato Grosso, né? E eu era o gerente responsável pela parte de operações estruturadas. Então, eu conduzia as 6 filiais da empresa no Mato Grosso, eram aqui no Sul, na BR-163 e no Xingu, né? E nesse ano foi, inclusive, o ano do washout. Acho que o pessoal vai lembrar, vai recordar que o milho saiu de 13, 14 reais, foi para 30 e ninguém conseguiu colher, foi muito difícil. Nós tivemos uma quebra na soja e nós tivemos uma quebra no milho. Foi bem difícil esse ano. E aí, o dono da empresa na época chegou para mim e falou: Chico, eu preciso que você nos ajude no crédito e que você assuma o departamento de crédito e a equipe. Eu falei: pô, não tinha um ano melhor? Logo agora, né? Pô, mas a pessoa que está atualmente tocando vai nos ajudar aí com as recuperações dos créditos e tal. E alguém precisa tocar o departamento e também negociar as operações estruturadas, com barter, com financiamento estruturado, com trading, etc., que você conduziu a negociação. Eu falei: bom, não gosto, não é o meu negócio o crédito, eu sou uma pessoa comercial de negócio, mas vamos lá. Eu preciso um começo e um fim para isso, então quanto tempo, né? E aí ali a gente combinou esse tempo e também combinou de que a minha condução seria uma condução de negócio, mais comercial, de sentar com os clientes, de tentar entender como que daria para contornar aquela situação. E assim eu fiz, Paulo. Eu literalmente vesti a botina e fui cliente a cliente, visitando, entendendo, vendo como estava a situação, como a gente poderia fazer. E aquilo foi, assim, uma virada de chave muito grande, porque
eu realmente tive a convicção de que o grande foco do produtor ele estava em produzir, estava em melhorar ali a produtividade, a operação dele dentro da porteira. E muitas vezes a gestão, o negócio como um todo, ela ficava em segundo plano. Isso ficou claro quando a gente sentava com os produtores e falava assim, olha, eu vim aqui para a gente conversar, e o produtor virava e falava, não, fica tranquilo, eu vou te acertar na soja e tal. E aí, sim, a gente entende o jeitão da turma, pegava um caderno, ia anotando e tal, e bom, aqui tem um débito de tantos milhões e tal. E o Banco do Brasil anotava, e não sei quem anotava. E aí eu sabia quanto plantava, a média que colhia e tal. Eu falava, seu fulano, não dá para acertar na soja. Não, mas como assim? Você está achando que eu não vou... Não, porque, o senhor planta tanto, a média de produção é tanto, o senhor tem que acertar tanto comigo, tanto com o Banco do Brasil, tanto com a outra empresa, tanto não sei o quê. Nossa, mas não dá mesmo. Mas peraí, então. Ô, fulana, traz a pastinha aí. Trazia a pastinha e via, ajudava. E aí eu já dava abertura, já começava a pôr numa planilhinha de Excel e tal. A hora que isso aconteceu, Paulo, a gente começou a entender que teria um espaço muito grande para a gente contribuir com essa turma. Então isso, para mim, foi assim uma conexão muito forte. Falei, cara, aí eu pego agronomia, aí eu consigo colocar em prática meu conhecimento de administração e eu vou estar ajudando pessoas e produtores que realmente fazem acontecer. Uhum. Ali eu achei o meu propósito de maneira muito forte, né? E no final do dia, Paulo, foi aonde a minha família teve a maior dificuldade. Tanto o meu avô, que foi para o Tocantins empreender, vendeu tudo aqui e foi para lá, como na parte de sucessão que aconteceu com a família do meu pai, né? E então, olhando para trás, eu pego esse histórico que tem familiar com essa trajetória profissional e as coisas acontecem de uma maneira que fica tudo muito claro para mim. Legal. Então esse foi basicamente o nascimento da FJR, né, cara? Basicamente foi aí que começou, né, desse processo seu dentro da empresa, da companhia, e aí você foi virar, o que a gente brinca do empresidiário, né? O próprio otário. Eu brinco assim, né? A minha carreira profissional ela foi acontecendo meio de trás para frente, né? Então comecei numa grande multinacional e depois eu fui ser trader de uma empresa gigante, a maior cooperativa da América Latina, né? E o que acontece é que por algum momento eu achava que aquilo era difícil, né? Pô, eu sou trader e na época eu fazia volumes muito grandes, né? A Coamo é uma gigante, comercializava na época 15, 16, 17% da safra do Paraná. Uhum. E eu era o trader de soja. Então olhava, às vezes num dia fazia 2, 3, 4 milhões de sacas de soja comercializadas. Nossa. Então eram volumes muito grandes, né? Só que aí o que acontecia? Tinha uma baita de uma estrutura. Eu ficava olhando uma tela assim, que tinha a soja que estava sendo originada, eu tinha que montar uma estratégia, eu tinha que acompanhar o mercado. A responsabilidade era muito grande. Uhum. Só que existia um processo, existia um time, existia uma estrutura. Quando eu fui vindo para a ponta e cheguei numa revenda, numa distribuição de insumos menor, eu tinha que fazer tudo. Sim. E aí eu olhava aquilo e falava, cara, mas como que eu vou fazer? Né? Como que eles viveram até hoje, né? Exatamente. E aí foi difícil, foi desafiador. Ali eu passei mais 4, 5 anos ali profissionais e depois eu fui entender o produtor rural. Aí que realmente a gente vê, pô, esse cara é fenomenal, né? Porque você pega esse ano, por exemplo, o cara tava colhendo a soja, não tava colhendo nada e tava plantando milho atrás, cara. Como que esse cara consegue ter motivação para isso? Eu tô te falando, o cara não tem opção, né, cara? Essa é a vida dele, né? Assim, ele independentemente do negócio, ele vai plantar e colher.
E muitas vezes ele deixa para trás ou esquece dessa visão que você trouxe, né, cara? Porque a gente fala hoje muito em Mato Grosso, em qualquer área que for de abertura, né? A gente fala dos cases que deram certo. Mas a grande maioria não deu certo. A grande maioria aconteceu igual ao seu tio, né, que veio, deu com os burros na água e teve que voltar para trás, né? Então, e muitas vezes não era necessariamente problema produtivo. Não. Né? A grande maioria das vezes era um problema de caixa, problema de dinheiro mesmo, Sim, né, cara? De administração. A gente vê o atual momento, né, muito difícil também, uma situação, vamos dizer assim, uma crise, um momento diferente, né, que foi um excesso de crédito muito grande e agora a gente tem aí uma alta alavancagem, enfim, né, e uma falta de liquidez. Mas o que me impressiona, Paulo, e assim, é muito natural do produtor rural, é a fé. É aquela motivação. Tá difícil, mas vai dar certo. Não é a primeira, não vai ser a última e nós vamos conseguir. Vamos fazer o que nós sabemos fazer, vamos trabalhar e vamos produzir. Eu ouvi isso de alguns clientes esse ano. De alguns clientes. E de alguns produtores que também não são nossos clientes, que estão em situações difíceis, com falta de liquidez, com dificuldade de crédito, com uma série de desafios, falando desse jeito, cara. E aí eu olho assim e falo, cara, mas esse cara pega, enterra milhões ali, depois vai colher, não colhe nada e tem que plantar de novo em cima e o cara tá motivado. Ele é apaixonado pelo que ele faz. É isso aí. Exatamente. E, cara, da fundação da FJR para hoje, acho que se passaram praticamente 8 anos. 8 aí, anos. Né? Ao longo desse período, o que você descobriu trabalhando diretamente com produtores rurais que de alguma maneira mudou sua forma de pensar, assim, o agro, cara? Ô Paulo, assim, quando eu fui fundar a FJR, eu não sabia direito o que eu ia fazer. Né? Assim, eu já passava assim, por um momento de transição de carreira. Eu já entendia que eu precisava dar um próximo passo, mas eu não sabia direito o que eu faria. Né? E esse momento que aconteceu aí na empresa que eu disse, da transição para o crédito e tal, as coisas foram clareando para mim. Só que eu nunca fui empreendedor. O meu irmão, sim, é uma pessoa muito empreendedora, né? E eu sempre fui um cara mais Caxias, né? Assim, pô, venho de Cargill, venho de Coamo e tal. São empresas consolidadas, né? Então, era começo, meio e fim. Quando eu vim para a distribuição, eu mudei um pouco essa visão, mas eu brinco. Eu deixei de ser um gerente, um executivo, para ser estagiário de empreendedor, cara. Porque eu não sabia fazer nada. Né? Assim, empreender, abrir uma empresa e o que eu faço? Falei, cara, vamos trabalhar. Né? E o modelo que a gente criou de negócio, a gente trabalha com o produtor participando do negócio dele. Então, a gente é remunerado em sacas de soja, sacas de milho. Então, eu tinha que trabalhar 1 ano e depois, lá na frente, eu teria uma remuneração. Eu falei, cara, como que eu vou aguentar? Como eu vou suportar esse período? Né? E aí veio a ideia de começar a dar palestra, treinamento, para ir ali criando a metodologia da FJR, entendendo como a gente iria montar esse trabalho, né? E aí dava uma consultoria de barter para uma consultoria para o outro, fazia uma palestra, montava um treinamento, e aí a gente foi criando e consolidando o nosso modelo. E até também aprendendo com os nossos clientes. Eu brinco que a gente tem um laboratório. Né? A gente nunca teve muitos clientes, a gente vem aumentando a nossa base de 2025 para cá, né? Mas a gente criou uma metodologia muito personalizada. É um atendimento que a gente realmente entra dentro do negócio do cliente, entende o negócio dele e ajuda ele a conduzir e a tocar aquele negócio. Porque o que a gente percebeu, Paulo, no decorrer desses anos? Muitas vezes a gente vê empresas, pessoas, outras consultorias fazendo um benchmarking com a SLC, por exemplo.
é bacana, é legal. A gente também usa, né? A gente também faz um benchmark, às vezes, com o IMEA, né? Mas a SLC é uma empresa listada. Sim. Para ela conseguir aqueles números, aqueles índices, ela tem uma estrutura que o nosso nicho de clientes não tem. E nem quer ter. E nem consegue ter pela escala que eles têm, pelo modelo de negócios que eles tocam. Então, o que a gente fez durante 4 anos da FJR? A gente consolidou a nossa metodologia. Nós tínhamos 4 clientes de consultoria, um no Oeste, em Campo Novo do Parecis, um no Vale do Araguaia, 2 na região Sul. Depois a gente pegou um outro cliente na BR-163. E aí a gente fechou o Mato Grosso. E o pessoal me chamava de doido. Eu falei, cara, por que você não pega num lugar só? É mais barato, mais fácil e tal. Eu falei, não, eu preciso entender as diferentes regiões, os diferentes perfis de cliente, e a gente precisa construir uma metodologia, né? E foi o que a gente fez, né? Nesse período. E o que a gente trabalha muito forte é ajudar o cliente em 3 pilares, que é o pilar financeiro, que é a compra de insumos e a venda de commodities. A gente entende que 80% da gestão e do negócio dos nossos clientes estão nesses 3 pilares. E aí, obviamente, depois a gente vai entrar e vai se debruçar custo de máquina, custo de pessoas, a gente vai olhar uma série de outras particularidades que a gente consegue se aprofundar um pouco mais, sabe? Mas esse aprendizado, Paulo, ao longo do tempo, ele foi muito valioso, sabe? Legal, cara. E ô Chico, um ponto que é interessante, né? Porque assim, quando você entra na fazenda do cliente, né? Você tá levando um conhecimento técnico, certo? Você tem uma metodologia, igual você falou. Trabalhando uns 4 anos para consolidar a metodologia. Porém, chega um momento que não é só a metodologia. Não é verdade? Você vai chegar lá, você vai entender a família, você vai entender os anseios, você vai entender o que as pessoas estão buscando ali dentro, porque tem um irmão, tem outro irmão, tem o cunhado. Cara, por isso que eu acho que até o negócio tem que ser customizado mesmo, né? Porque Perfeito. nenhuma fazenda é igual, pessoas, todas elas são diferentes, né, cara? Como que é essa parte de pessoas, assim, né? Porque eu acho que isso influencia diretamente no seu trabalho também, né? Total. Né? A gente brinca que a gente vira sócio dos nossos clientes. Isso. Né? Nós temos uma particularidade, Paulo, que eu espero ainda falar dela por muito tempo, mas nós vamos fazer agora em início de 2026, 8 anos. Hoje nós temos 11 clientes e nós nunca perdemos um cliente de consultoria até hoje. Todos os clientes que entraram desde a fundação da FJR em 2018 até hoje, eles continuam com nós. Uhum. Então, o nosso modelo de trabalho, ele é um modelo em que a gente entra dentro do negócio do cliente, entende o perfil da família e a gente ajuda esse cliente. A gente ouvia muito dos clientes assim, poxa, Chico, eu estou cansado de consultoria de empresa que chega aqui para falar o que eu tenho que fazer, que eu já sei, mas ninguém vem aqui fazer comigo, cara. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas o difícil é fazer, sim, não é saber o que eu tenho que fazer. Então, a gente partiu dessa premissa, Paulo. Como que a gente vai lá, arregaça a manga e faz junto com o cliente? Esse é o trabalho da FJR, né? E para isso, inclusive dentro da nossa metodologia, a gente dividiu o atendimento em 3 esferas, né? A gente atua muito forte na esfera operacional, que aí a gente está lá com mão na massa mesmo e tal, e ajudando o produtor no dia a dia. Uhum. A gente tem uma esfera tática que a gente atua junto com o cliente em ações muito importantes.
é uma compra de um insumo, é uma venda de uma commodity, é uma renegociação, é um investimento que ele está captando. E a gente tem a esfera estratégica, que aí é a definição do todo, tá? E não tem como a gente fazer isso se a gente não divide o negócio do cliente em alguns pilares que a gente tem. Por que eu trouxe esses pontos para você? Tudo isso vai conectar com a sua pergunta, que são as pessoas, né? Como que eu vou atuar nesse cliente? Então, tem um pilar que a gente olha que chama capital e negócio. Qual que é a estrutura de capital desse cliente e como que esse cliente toca o negócio? Às vezes ele toca sozinho, às vezes é ele e o irmão, às vezes ele é o irmão e o pai, às vezes é ele e a esposa, às vezes tem uma série de pessoas ali envolvidas e vindo para o negócio. É uma maneira da gente atuar com esse cliente, né? Depois a gente vai olhar a parte de produção e parte técnica desse produtor. A gente não atua diretamente, mas eu preciso entender para ajudar ele como um todo. Depois a gente vai olhar a parte de operação e pessoas dele. Depois eu olho a parte financeira, depois eu olho a parte de commodities e insumos. E, por final, a gente olha um pilar que a gente chama de continuidade e visão de futuro. E aí a gente fecha o ciclo, e principalmente no que você falou. E é engraçado, Paulo, a maior parte das vezes que a gente pergunta, às vezes, para os produtores, mas por que você está fazendo isso? Eles têm uma linha de resposta. E aí você pergunta para o filho, para a esposa, para o irmão, eles têm a mesma linha de resposta. Então, está todo mundo bem alinhado com isso. Aí você volta conversando individualmente com cada um. Mas o que você quer para o seu futuro, para a sua vida? Cada um quer uma coisa diferente. Muito louco, né, cara? E aí o que a gente percebe, trazendo a questão das pessoas que você disse, é que tem uma força muito grande, uma energia muito forte da família ligada com isso. E aí eu percebo, olhando para dentro de casa, para o meu pai, para as minhas tias, né? Todo o processo ali que eles passaram, que precisa estar muito bem definido. Né? E que eu acho que é um grande desafio que a gente vê aí para frente, né? Como deixar esses combinados muito claros, né? Sim. Porque tem um cliente meu que fala que para ser produtor precisa de vocação. É isso aí, vocação. É igual médico, né? É igual Tem que médico. ser vocacionado mesmo. Tem que ser vocacionado. E não é fácil. Não, você tá louco. Não é fácil. Não é fácil. E aí, Chico, a gente entra no Conectando os Pontos, cara, que é esse projeto legal. Porque, assim, isso tá no conhecimento comum, né? Todas essas coisas que você comentou, que a gente conversou aqui, estão no conhecimento comum. Mas muitas vezes a gente não sabe quem são essas pessoas, como que elas estão fazendo e tudo mais, né? Por que você decidiu agora trazer o Conectando os Pontos, trazer esse podcast aqui para geral, assim? O que a gente percebeu, Paulo, assim, a gente tinha uma comunicação muito bacana e muito fluida com os nossos clientes, né? A gente conseguia transmitir bem para os nossos clientes o que a gente fazia, o que a gente interagia, a gente conseguia contar para eles as histórias de outros produtores e fazer uma conexão com o momento que eles estão passando e estão vivendo, porque você pega um momento como agora, é um momento muito difícil e solitário. E o que acontece? Todo mundo fala, pô, cara, mas eu tô numa situação tão difícil. E a gente chega e fala, calma, não é só você. Não, mas sou só eu e tal, e enfim, né? E aí as histórias, às vezes, elas não são divididas dos momentos de superação, dos momentos difíceis, né? E aí o que a gente decidiu fazer? E isso não só dos nossos clientes, mas também dos nossos parceiros, né? A gente faz muita conexão, a gente tem muita interface, a gente tem muita ligação com bancos, com tradings, com indústrias, com revendas, cooperativas.
que a gente está conversando ali com o gerente, com o vendedor, com o diretor e tal. Todo mundo tem uma história muito bacana. E a gente pensou, cara, como que a gente consegue dividir essas histórias dos nossos clientes e dos nossos parceiros e, ao mesmo tempo, comunicar um pouquinho do que a FJR faz e também trazer momentos de mercado. Por exemplo, um momento desafiador de crédito que está acontecendo agora, né? Então, o grande propósito é esse, Paulo. Legal. Eu particularmente, eu sou suspeito para falar, né, cara? Porque eu acredito muito no podcast como uma ferramenta de você levar informações, né? E eu acho que ele dialoga muito bem, assim, com a missão da empresa, até que você comentou com a gente, né? Porque a gente precisa mostrar também o que a gente faz e como isso tem impactado a vida de produtores, enfim, né? Então, acho que esse é um ponto legal, né, cara? Não, assim, eu também sou suspeito a falar porque eu viajo muito, né? E normalmente eu viajo de caminhonete, né? Eu adoro, para mim é uma terapia, é um momento que eu consigo ter vários insights e 90% do tempo eu estou ouvindo podcast. Né? Então eu baixo lá os meus podcasts, coloco na velocidade 2, ansiedade pouca, né? Tenho que ouvir 10 podcasts e tenho só 1.200 km para andar, né? E para mim é algo que funciona muito bem. E aí, conversando com diversas pessoas e vendo aí a rotina dos nossos clientes também, que tem propriedades e que eles consomem muito o podcast. Então, a gente entendeu que seria algo muito valioso, né, para as pessoas que estão aí conectadas com a gente. Legal. E o que você espera provocar no produtor assim que ouviu o Conectando os Pontos, cara? Eu acho que é entender que o que ele passou, ele não passou sozinho, teve mais pessoas que passou por aquela situação, e ele entender a importância, a relevância que o legado que ele construiu tem, né? E o quanto as pessoas admiram, né, e respeitam essa história, né? Eu acho que tudo que o pessoal construiu é louvável, né? E quando a gente olha para trás, ou quando a gente às vezes está na rodinha do rato e não olha para trás, a gente às vezes esquece, acha que foi fácil, ou acha que beleza, tá tudo bem, mas não. Existe aí uma grande história, um grande legado que passou por uma superação muito grande, né? Então, é trazer a importância, o destaque e a relevância de toda essa história. Legal, cara. E o que você acredita que é o legado que o Conectando os Pontos vai deixar, velho? Eu acho que eu brinco também, né? Assim, a gente não gosta de fazer as coisas para ser ali simplesmente um podcast. A gente quer fazer algo bem feito, né? E além de fazer algo bem feito, Paulo, eu já há alguns anos, né? Eu venho me dedicando muito a fazer o que eu amo, o que eu acredito, né? E a gente fez uma repaginagem na missão, visão e valores da FJR, né? Que trouxe para nós os 3 valores dela, que é obsessão pelo cliente, paixão pela jornada e lealdade, né? Quando eu trago esses valores aqui para a mesa, né, e você me faz essa pergunta, a gente quer transmitir isso, né? Essa paixão, essa obsessão pelo cliente que a gente tem, essa paixão pela jornada, pelo que a gente faz, com muita lealdade, com muito respeito pelos clientes, através do podcast. Legal. E eu acho que esse é só o começo, né? Nós estamos aqui no primeiro episódio, né? Eu acho que a gente vai trilhar um belo caminho ainda aí pela frente.
Muito bom, então, hein, Chico? Assim, ó, eu sou um intruso aqui no primeiro episódio, né, cara? Mas a gente já tinha conversado bastante antes. Eu conhecia aí um pouco da história sua, da FJR, né? A gente gravou outro podcast de outra... Da onde surgiu aí a nossa primeira interface, né? Exato, cara. Mas, assim, muito legal o que vocês estão construindo. E eu acredito muito nisso, porque... foi o que eu comentei lá atrás, né? A grande maioria das histórias de produtores que, de alguma maneira, deram errado, né? Passa muito por essa questão da administração, né? De como a gestão pode ajudar esses caras. Então, quando você faz une essas duas interfaces aí, eu acho que tem coisas muito legais aí, cara. Então, muito obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho, velho. Legal. Eu que agradeço, Paulo, e como eu disse, né, é uma honra. Eu fico muito assim, feliz em você ter aceitado esse desafio junto com nós, né? Nós estamos aprendendo tudo isso daqui e eu acho que a gente tem um caminho muito bacana pela frente. É isso aí, cara. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. E para você que está ouvindo ou está assistindo esse episódio aqui agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa minha com o Chico aqui. Então, Conectando os Pontos, ele está disponível em todas as plataformas de podcast. Está no YouTube, está no Spotify, está no Apple Podcast. Você pode ouvir, você pode escutar. Você pode ouvir, pode escutar, é boa, né? Você pode ouvir, pode assistir o negócio. Então, o podcast ele vai crescer na medida que você participar junto com a gente. Então, compartilha com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, porque a sua participação aqui é super importante. Se inscreva aí no podcast para não perder os próximos episódios e ele está disponível em todos os agregadores, como eu comentei. E Chico, deixa aí para quem quiser saber um pouquinho mais da FJR, trazer um pouquinho das redes aí, como que a gente pode acompanhar o trabalho de vocês. Legal. Para acompanhar a FJR, nós estamos lá no Instagram, @FJRconsultoria. Para quem quiser me acompanhar também no Instagram, fguerreiro.jr, né? Essas são as principais redes aí que nós atuamos. Então, a partir do próximo episódio agora, o Chico que vai assumir o microfone aqui. Então a gente se vê no próximo episódio. Chico, muito obrigado, viu? Valeu, Paulo. Obrigado.